algumas cidades brasileiras e de outros países no mundo todo com portas completamente fechadas no comércio. Em alguns lugares, sim, comércio funcionando. Normalmente não, porque o ritmo de vendas é abalado nesse momento. Márcio Araújo, bom dia. Como bom dia, Vanessa. Pagar fornecedores, funcionários, o aluguel da sala, da loja, tudo aquilo que precisa ser mantido em dia com um estoque praticamente parado. Tem solução, algum milagre, por favor? Olha, Vanessa, eu acho que a palavra de ordem agora nesse momento é a criatividade. O povo brasileiro por si só é empreendedor na essência, no DNA. E nesse momento que a gente está recomendando muito para os meus clientes, né, para as empresas que eu presto consultoria, é o que? Utilizar a criatividade. Nós sabemos que o governo tomou algumas medidas, lógico, para ajudar esses empresários. Então nós temos auxílio, a folha de pagamento, então nós temos uma taxa para os empresários financiarem as suas folhas de pagamento, uma taxa de juros muito boa, que é a taxa Selic ao ano, com prazo bom para pagar. Então, só que todos os mecanismos que o governo está utilizando são mecanismos que são paliativos. Eles são para amenizar esse impacto, né, da quarentena. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender tudo que está sendo oferecido e eu, enquanto empresário, fazer as contas e entender se é interessante ou não eu tomar esse crédito, eu tomar os volumes de dinheiro, por exemplo, porque é muito volume de dinheiro que o governo está utilizando, injetando na economia. A gente está falando em torno de R$1 trilhão, ou seja, 8% do PIB nacional está sendo destinado para auxiliar as empresas, as pessoas. Nós temos o Corona Voucher de R$600 para as pessoas que são MEIs, para aquelas pessoas que são autônomas, para aquelas pessoas que não têm renda comprovada. Então, a gente observa que o governo está utilizando de várias estratégias para injetar dinheiro para manter a economia aquecida. Porém, o empresariado agora, nesse momento, a gente tem que olhar muito para as alternativas que estão. Tanto o governo federal, mas também o governo estadual, o Ratinho Júnior, também destinou aí muito recurso para o empresariado paranaense. Então, lógico, a gente fala assim, tem dinheiro na mesa, só que você tem que também entender se vale a pena ou não você tomar esse dinheiro. Tem gente dizendo, eu estou precisando, sinto necessidade nesse momento de demitir parte da minha equipe, mas não tenho nem como arcar com o acerto, porque aí é um volume muito grande acumulado, são às vezes 5 profissionais, 6, 7... investir em promoção, palavra de ordem, promoção nesse momento. Por exemplo, vender uma roupa com 50%, 60%, 70% de desconto. Você acha interessante ou não? Olha, aquela estratégia que a gente tem que olhar agora, por exemplo, para o momento. A gente sabe que por mais que o comércio, ele em alguns municípios está aberto em vários segmentos, porém a gente já analisa que não tem um fluxo tão grande. Então, se você não está vendendo e ainda você vai baixar muito o seu custo, às vezes não é a alternativa mais interessante. O que é mais interessante, Vanessa e aos telespectadores? A alternativa mais interessante é você olhar, né, para o seu fluxo de caixa, entender quais são as despesas, quais você pode eliminar nesse momento. Quais os contratos que você pode estar revisando. Esse momento é um momento muito estratégico para você pegar aquele fornecedor que às vezes te explora muito, que sempre está colocando uma data de pagamento muito curta, você tentar alongar esses prazos. O aluguel, não tem sentido você pagar, por exemplo, o shopping que está fechado, você pagar integralmente o aluguel para esse shopping. Então, até várias associações de franquias, associações de gestoras de shopping center estão fazendo acordos para você pagar um percentual apenas do aluguel. Então, nesse momento, é você buscar o seu segmento. O que o seu segmento está oferecendo de benefício para você nesse momento? Então, agora você está em casa, né, você ainda não está com sua loja aberta ou está parcialmente aberta, parte desse tempo você tem que pesquisar. O que o meu segmento tem de benefício nesse momento? E colocar isso em prática. Então, revisa todos os seus contratos. Esse é o momento. Telefonia, será que o pacote telefônico teu, esse é o essencial? Não pode ter um mais básico? A sua internet,
Então, tudo isso faz necessário agora nesse momento. Congelar parcelas de financiamentos, por exemplo, mas tem banco também que não colabora. A pessoa fica lá 3 horas pendurada no telefone e ninguém atende, então vai desistindo daquela opção que teria. Tem gente interagindo com a gente pela internet. Márcio, quem fez pergunta aí e comentário, Bruna? O Joaquim fez uma pergunta. Bom dia, a empresa que estiver já com o nome no Serasa, como vai fazer? Porque não tem nem como negociar, não tem crédito, não tem o nome limpo, né, na praça. E tem mais um comentário também do Orides, ele disse, o ministro disse que o pico da doença no Brasil vai ser lá para maio, junho. Então, até aquela pessoa que se diz tranquila nesse momento, dizendo, não preciso me preocupar porque eu tenho dinheiro reserva ali em caixa, também já teria que começar a entender o que pode fazer daqui para frente para lucrar de alguma maneira. Essa pergunta é fantástica, tanto do telespectador e agora esse comentário que você citou, Vanessa. Quando a gente olha, por exemplo, para o Serasa, quando a pessoa está negativada, aí vai de instituição para instituição. Então você vai ter que olhar, você vai ter que ter o crédito, a questão de segurança do crédito. Isso foi uma das principais barreiras, porque o governo liberou dinheiro, recurso, muito recurso o governo liberou, porém as instituições financeiras elas não queriam assumir o risco. Porque como seria esse pagamento? Quando que realmente a economia vai voltar a estar aquecida? Será que essas empresas que tomarem esses créditos vão honrar no vencimento? Então, a maioria das instituições financeiras, elas não queriam assumir. Por isso que parte dos recursos, em torno de 44 bilhões de reais, que foi destinado para financiamento das folhas de pagamento para as empresas de médio e grande porte, 85% é o Tesouro Nacional que está custeando. Então, o Tesouro Nacional assume o risco de 85% desse volume de 44 bilhões, sendo daí 15% dos bancos privados que vão estar realizando esses créditos. Então, só para você ter noção de como a questão do risco impacta demais. Então, provavelmente, se você está com um problema já no Serasa, você vai ter um desafio maior ainda de ter acesso. Ou provavelmente vai ser muito difícil você ter acesso a esses recursos. Olhando para a questão do comentário que a Vanessa realizou... da reserva, né? Da reserva e antes sobre da dificuldade que os bancos estão realizando. Sim. E aqui eu quero dizer alguma coisa que fique claro na cabeça de todo mundo. Ninguém é casado com uma instituição financeira. Você não prometeu perante a Deus que estou casado com o banco X, com o banco Y, com o verdinho, com o azulzinho. Então é o seguinte... Você tem que ser recíproco com essa instituição financeira. Se ela agora está virando as costas para você, quando você voltar, dar a volta nesse cenário, você também tem que virar as costas para a instituição financeira. Mude de instituição financeira. Se você está com uma classificação de risco, se você é um bom pagador das suas obrigações, outra instituição vai querer assumir esse crédito, vai comprar sua carteira de crédito. Então fique muito ligado nisso. Observe muito bem como a sua instituição financeira está te tratando hoje. Se ela está te tratando mal, quando passar essa questão da quarentena, mude de instituição financeira. Ou nem precisa mudar, já procure agora uma instituição financeira que compre o seu crédito e que seja mais fiel contigo também, né, nesse momento. E sobre essa questão do dinheiro, nós temos que lembrar que dinheiro não é infinito, não. Dinheiro é finito, né? Se você não cuidar bem dele, acaba. E agora, qual que é o segmento que você está atuando? Porque nossa, Márcio, porque, por exemplo, quem trabalha com festas, né, festa infantil, festa de casamento, o cliente não chega muitas vezes pedindo um adiamento, ele pede cancelamento mesmo da festa. E aí? Vanessa, por exemplo, tem segmentos que, por exemplo, quando a quarentena passar, tem segmentos que logo na sequência ele vai se recuperar mais rápido. Porque, por exemplo, o varejo, né, o varejão mesmo, as pessoas vão começar a sair na rua, vão estar comprando, o fluxo vai aumentar, o seu salário vai estar normatizado, então vai voltar. Porém, tem outros segmentos que serão mais atacados. Por exemplo, quem trabalha com entretenimento público, a gente fala de músicos, os artistas, por exemplo, o meu segmento, que é segmento de palestra, de treinamento, onde tem aglomeração de pessoas, esses segmentos, o retorno dele vai ser mais tardio. Então, tem segmentos que vão ser mais afetados. Como a gente estava comentando antes de começar a entrevista, um segmento que eu acompanho muito de perto, que é o segmento de rosas, de flores. Olambra, que eu tenho um atendimento especial nessa cidade, que é no interior de São Paulo, que é a capital nacional de produção de flores e rosas.
O impacto, só nesse período, já atingiu em torno de 1 bilhão de reais. O impacto de prejuízo das empresas, né, das famílias, das organizações que trabalham com flores e rosas. Estão sendo tudo destruído porque não tem evento e geralmente quem E a compra... produção não pode ser cortada de uma hora para outra. Exato. Para diminuir volume. Não pode. Então, assim, igual festas, né, os buffets, por exemplo, o aniversário. O aniversário é dia 15 de abril. Eu vou postergar meu aniversário? Não, passou, cancelou, não tem, você não pode me atender, eu excluí. Então, assim, tem segmentos que vão ser mais afetados. E aí entra a questão da criatividade do empresariado. O ócio criativo. Exatamente. Então, esse momento agora que nós estamos passando, muitas pessoas em quarentena, a gente tem que utilizar muito bem, otimizar o nosso tempo. Quando a gente está no trabalho, na labuta, a gente fala que não tem tempo para isso, eu queria ler um livro, eu queria estudar, eu queria fazer um curso, eu queria me especializar em determinado segmento, agora é o momento. Você está em quarentena, e o que a gente está vendo muito? As pessoas mais comentando o quê? Maratonei mais uma série, terminei a série em 3 dias. Mas espera aí, o que você está fazendo para quando você sair da quarentena, você ter agregado algo de bom na tua vida? Nós temos grandes CEOs de grandes empresas que eles tiram um período sabático, né? Um ano sabático. A gente vê muito assim, jornalistas, vários profissionais, eles tiram um período para parar, respirar. Ver a carreira de fora. Exato. E agora, nesse momento de quarentena, o que nós estamos fazendo de diferente? Nós temos... é bem interessante, Vinícius, falando sobre o ócio criativo. Eu tenho certeza absoluta que muitos livros estão sendo escritos, muitas coisas estão sendo criadas nesse momento por pessoas que estão aproveitando esse tempo. Só que a grande maioria está indo para as redes sociais, compartilhando fake news, coisas que não estão agregando nada, que não vão agregar nada na sua vida. Fazer com que a quarentena também seja produtiva. Produtiva. Márcio, muito, muito obrigada. Márcio Araújo, se você precisar de uma consultoria aí também, você que esteja desesperado, que desesperar nessa hora também não resolve nada. Então, ali, tem uma luz também no fim do túnel. Obrigada, Márcio. Obrigado, Vanessa. Vamos respirar. Isso aí. Ele dá assistência aqui pra gente, de graça para você, através dessa conversa pela TV, pela internet. E pode também ser um apoio, um braço direito aí, se você tiver, né, sem saber qual rumo seguir.